Graça e paz, queridos professores da Escola Bíblica Dominical. Que bom estar aqui mais uma vez. E nesse podcast nós vamos aprender um pouco mais sobre missões. E hoje vamos trabalhar aqui a lição de número 3. Missão no Novo Testamento, parte 1. Escrita aí por Joelson Gomes. Meus irmãos, a gente, só recapitulando, nós vimos na lição passada, né, missões no Antigo Testamento, e a gente aprendeu que as missões no Antigo Testamento apontavam para o que viria, né, preparavam o caminho para o Messias, refletia a missão de Deus de abençoar todas as nações através de Israel, e agora nós vamos entender a missão no Novo Testamento, né, que tem o intuito de mostrar Cristo que veio, cumpre a promessa do Antigo Testamento e proclama o Evangelho de Jesus Cristo para todas as nações. E aí, no podcast de hoje, mais uma vez, eu queria dar aí uma saudação para os nossos professores, e aí começar com o pastor Hugo. Pastor, prazer ter o senhor aqui. Micaías, tudo em paz. Que bom estar com vocês aqui novamente para a gente poder tratar de assuntos tão relevantes, né, para a escola bíblica e, na ocasião, a nossa lição sobre missões, né? Missões no Novo Testamento. E, naturalmente, quando se fala de missões no Novo Testamento, não há melhor nome para ser falado do que o de Jesus. E é sobre isso que iremos falar. Muito bom. Júnior, tudo bem, amigo? Graça e paz, mais uma vez, né? Feliz novamente por estar aqui. Apesar do corre-corre, né, das atribuições, a gente aqui, e graças a Deus, né, Deus tem nos ajudado aí a estar aqui. Muito bom. Então vamos para a leitura do textuário, né? Que diz assim, está lá em Lucas 4, capítulo 4, e versículo 43, que diz assim: Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E aí só, professores, para contextualizar o cenário que aqui é narrado no Evangelho de Lucas, né, após o ministério de Jesus startar aí na Galileia, como a gente vê em Lucas 4, dos versículos 14 a 15, né, ele é tentado no deserto, e aí Jesus volta para Galileia, no poder do Espírito, e começa a ensinar nas sinagogas, e aí na Galileia ele é bem recebido. Logo em seguida ele tem um episódio de rejeição em Nazaré, né, quando Jesus vai para a sua cidade natal e prega na sinagoga, lê o livro de Isaías, na declaração que é muito comum, que a gente já estudou sobre isso. Essa declaração, o que ele lê, ele tem uma reação mista, né, entre os ouvintes, que eventualmente tenta expulsá-los da cidade. E aí Jesus segue, depois deixando Nazaré, vai para Cafarnaum, onde ensina vários, e também, tanto ensina como realiza vários milagres, incluindo a expulsão do espírito impuro, a cura da sogra de Pedro. Isso, obviamente, atrai grandes multidões. Aí no versículo 43, especificamente, Jesus se retira para um lugar solitário para orar, mas as multidões procuram e tentam impedi-lo sair, porque com certeza as pessoas, né, pastor, queriam obter mais cura, milagre, ouvir mais dele, e Jesus no versículo 43 responde às multidões dizendo que ele deve pregar o evangelho do reino de Deus também às outras nações, afirmando que essa é a sua missão. Então, nesse momento, ele precisou ensinar, informar aquela multidão que ele também tinha isso como missão, né? Sua grande missão, pregar aí o evangelho a toda a criatura ali, as regiões que estavam ali. É nesse contexto aqui que Lucas nos apresenta. E aí, eu queria já iniciar com vocês para a gente abrir esse comentário, né, tanto da introdução quanto esse textual, e fiquem à vontade. E aí eu deixo para que vocês aí iniciem na ordem que vocês preferirem. O pastor Hugo, o Aurino, vocês que se sintam mais à vontade de começar, fiquem à vontade. Eu vou começar. Olha só, eu acho que esse texto aqui a gente precisa, antes de adentrar a lição em si,
pontuar algumas coisas, né? Eu acho que eu já estive pregando nesse texto e observei que tudo isso que você citou, Micaías, é preciso fazer algumas observações do texto. A primeira observação é que, já que nós estamos falando de olhar para o ministério de Cristo, observe que Jesus demonstra uma preocupação com Pedro e sua família, né? Jesus vai à casa de Pedro, a sogra de Pedro morava com ele. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas a sogra de Pedro morava com Pedro, e naturalmente você observa que o Senhor Jesus, chegando na casa de Pedro, ele ora para que a sogra de Pedro, né, ou melhor, ele ministra sobre ela uma cura por causa da febre que ela estava, e a sogra de Pedro é curada. E observe que naquele momento cerca-se de pessoas ao redor. O texto vai dizer que Jesus é cercado de pessoas. Ele, como Miqueias diz, foi rejeitado em Nazaré, expulsou um espírito imundo na sinagoga, no lugar de adoração, cura muitas pessoas depois da sogra de Pedro, né? E aí, aqui tem alguns acontecimentos que me chamam a atenção, Micaías, quanto à nossa missão. Ele demonstra cuidado com a família de Pedro, um daqueles que está junto com ele para cumprir a missão, daqueles que ele chamou para a vocação. E aí nós aprendemos aqui que a nossa missão começa em casa, né? Eu me preocupo demais quando eu vejo, e eu acho que até a igreja mesmo, ela foca demais em muitas atividades, terminando virando um pragmatismo religioso demais, que a igreja tem atividade todos os dias, e muitas das vezes as pessoas não têm tempo de olhar, de ter tempo para a família, e é muito importante priorizar a família, até porque a maioria dos teólogos vão dizer que a família é o lugar onde começa a nossa missão, é na família. Esse é um ponto que eu queria ressaltar, né? Jesus tem essa preocupação com a família de Pedro, com Pedro e sua família, curando sua sogra. Talvez se fosse um filho ou a esposa também faria a mesma coisa. Mas observe uma coisa, ele se demonstra ser um Cristo misericordioso. Ele cura várias pessoas além da pessoa de Pedro, né? Da sogra de Pedro. Os versos 38 a 41 vai mostrar que ele ministra sobre as pessoas curas diversas, né? E as pessoas vão gritar, dizer que ele é o Filho de Deus. Mas, em seguida a isso, é como se Jesus fizesse uma lista de prioridades. Ele vai mostrar que entre tudo que já aconteceu, a prioridade maior para ele seria, nesse momento, a comunhão com o Pai. A missão dele ali não estava limitada simplesmente a curar as pessoas. E talvez isso seja uma tapa de luva na teologia da prosperidade, né? De que enfatizam tanto a prosperidade financeira, a cura das enfermidades, e fazem desses temas a prioridade dos seus cultos, o epicentro dos seus cultos. E aí eu vejo um grande problema. Jesus vai dizer claramente no texto, que é o texto áureo: olha, eu não vim aqui só para isso. Eu não vim só para curar as pessoas, né? Pedro e os discípulos. Eu não vim aqui só para tirar as enfermidades das pessoas. E aí ele vai mostrar duas prioridades depois disso. Primeiro, a comunhão com o Pai. Por que Jesus orava? Jesus orava porque orar é um meio de falar com o Pai, de ter comunhão com o Pai. E aí vem um outro problema que Jesus está combatendo. A oração colocada pela teologia da prosperidade é que ela é instrumento de alcançar bens diante de Deus. Alcançar vitórias, bens materiais. E Jesus vai mostrar que o objetivo primordial da oração não é os bens materiais, não é a cura física. O principal propósito da oração é a comunhão com o Pai. Eu oro não somente porque eu quero uma bênção. Eu oro porque eu quero a comunhão do Pai. Eu quero ter um relacionamento vivo com Deus vivo. E é isso que Jesus está nos ensinando. Ele é Deus igual ao Pai, mas ele está orando para ter comunhão com o Pai. Por isso, esse é um ponto primordial. Quem faz a missão precisa ter uma vida de comunhão. Hernando Dias Lopes diz uma coisa muito interessante. Ele diz que Deus está mais preocupado o que eu sou diante dele do que o que eu faço para ele.
Esse é um ponto. E o último ponto que eu queria ressaltar aqui, nessa introdução, é que Jesus está mostrando qual é a principal parte da missão dele. No verso 43. Ele vai deixar claro para nós que a missão dele primordial não é curar as pessoas, não é abençoá-las, cercá-las de bênçãos materiais, mas é pregar o evangelho do reino. Porque se alvoroçaram e disseram onde é que ele está, e ele estava reservadamente conversando com o Pai, tendo comunhão com o Pai através da oração, e quando acharam ele disse, olha, eu não posso ficar aqui. Eu preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também a outras cidades, a outros povos, a outras pessoas. Foi para isso que eu fui enviado. Logo a gente entende que Cristo coloca como a primazia maior da sua missão exatamente curar a alma do povo, alcançar os pecadores através do poder do evangelho do reino. Esse é o maior benefício que Cristo oferece com a sua vinda aqui no mundo. Ele não está prioritariamente preocupado com a cura física das pessoas, porque seriam passageiras, mas com a cura de suas almas, com o perdão dos seus pecados, para que eles pudessem receber a vida eterna. Introdutoriamente, eu queria pontuar isso, que eu acho que é importante. A missão de Cristo não está ligada só à questão dos milagres e das curas e das obras extraordinárias. Ele está preocupado com a comunhão com o Pai, ele está preocupado com pregar o reino aos outros pecadores, às pessoas que estão escravizadas pelo diabo. Essa é a grande prioridade e também deve ser a nossa. Muito bom. Júnior, algum comentário aí sobre esse textuário aí inicial? Assim como o pastor bem pontuou, né, e ele falou na cura das almas, né, o desejo de Cristo por curar as almas, né, e já nesse texto base, quando ele cita o capítulo 4 de Mateus, ele fala o poder que a missão de Jesus teve, né, de mudar o ambiente. No versículo 16, ele diz, o povo que jaz em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, a partir do momento que Cristo inicia o seu ministério, né, tem esse desejo de mudar, de curar as almas, muda o ambiente, né, quando se começa a pregar as boas novas, né? Então Jesus ele já começa o ministério convocando os discípulos, né? A gente já vê o relato no versículo 19, onde ele chama Pedro e André, e ele diz, eu vos farei pescadores de homens. Então Cristo ele se prepara para iniciar o seu ministério, e não foi tão cedo, né? Aos 30 anos ele viu que era o momento certo e aí convoca os discípulos. E o textual de Lucas 4, 43, diz assim, porém ele disse, é necessário que eu anuncie o evangelho de Deus, né? Também as outras cidades, pois para isso é que foi enviado. Então Jesus sabe para que foi enviado, né? E era para fazer missões, anunciar a salvação promovida por Deus. Muito bom. E aí, já na introdução, o professor teólogo George W. Peter, né, que ele estava vendo aqui, ele é professor de missões no Seminário Teológico em Dallas, nos Estados Unidos, e ele faz esse comentário aqui já na introdução, né? O Novo Testamento é mais teologia em ação do que teologia em razão e conceito. Ele é teologia missionária. E quando a gente olha para o Novo Testamento, realmente é teologia em ação, né? A vida e o ministério de Jesus, a ação da vida e o ministério de Jesus, os atos dos apóstolos, as epístolas práticas. Então a gente vê teologia, né, pastor? Em ação. A gente consegue perceber através das epístolas que eram escritas baseado em resoluções de problemas. Então você vê muita prática, você vê o conhecimento sendo evidenciado na prática. Isso é muito rico. Isso seria natural, Micaías, porque o ministério de Cristo está pautado, não está pautado nos discursos dele, mas está pautado na sua narrativa. Naturalmente, a gente deve lembrar que uma narrativa é diferente de uma epístola, né?
A gente tem os 4 evangelhos, que são narrativos, e temos Atos, que também é narrativo. E todo texto narrativo, ele é mais prático, né? Mesmo que nas epístolas a gente veja muita praticidade, mas existem epístolas que elas são mais técnicas, né? Por exemplo, quando você olha para Paulo escrevendo aos Romanos, você vê uma epístola de uma teologia maior. Pelo menos os capítulos de 1 a 11, Paulo é muito teológico. A partir do 12, ele coloca essa parte que você disse, a parte mais prática. Mas, naturalmente, a narrativa ela é de mais fácil entendimento, porque ali está mais prático. Tá mostrando Cristo fazendo, indo, né? Agindo, fica mais prático, né? Não deixa de ter teologia, porque você vê que nesses versículos que a gente leu, o texto áureo, ele traz para nós uma série de temas que a gente pode discorrer, né? Falar com facilidade. Mas a verdade é essa, o que o George Peters está dizendo é verdade. Aqui a gente se depara com teologia prática, teologia missionária. Inclusive, né, gente, a teologia missionária, um exemplo aí da grande comissão de Mateus 28, na expansão das igrejas que a gente vê descrito em Atos dos Apóstolos, nas cartas missionárias de Paulo, na prática da fé, quando a gente vê lá Tiago. Então, a gente também traz essa evidência da teologia missionária no Novo Testamento, né, Júlio? Isso, e essa ação de Cristo, né, que o pastor disse, a gente vê todos os relatos, né, as narrativas, existe um movimento, né, ele não só fez missões, né, mas ele ensinou os seus discípulos, fez uma escola, né, e em seguida os comissionou. E a comissão, ela não foi algo incerto, né, impreciso. Ele não disse assim, não chegou e disse, olha, a missão de vocês pode dar certo ou não. Não, ele comissionou, né, mas a missão, ela está acompanhada, né, pelo poder do Espírito. Isso é o que garante que a missão, ela cumprirá o seu propósito. Então, o autor da lição, ele nos convida, né, a olharmos para Cristo e aprender tudo aquilo que ele ensinou. Ok. E aí a gente vê na introdução, eu estava falando aqui com o microfone no mudo, e aí quando a gente vê na introdução, ele ainda diz o seguinte, né? Nessa parte do primeiro parágrafo. Mas não fez como também deixou exemplo para os seguidores. E aí a gente vê a importância, né, pastor, dos exemplos que a gente tem num ato missionário. Então, hoje é um desafio, porque como seres humanos falhos, fracos que nós somos, acabamos nos perdendo nesse aspecto. Às vezes a gente se coloca na frente, representando algo, e aí na nossa jornada, em algum momento, caímos e aquele irmão, né, na jornada acaba olhando aquele mau exemplo e começa a ser influenciado. A gente vê isso rotineiramente, pessoas que acabam até deixando de vir para algum evento da igreja, porque o representante A ou B falhou ali, falou. Então, esse é um grande desafio, porque o exemplo realmente ensina, não é isso, pastor? Ah, sim, é isso. E aí eu acho que ninguém está livre desse erro, né? Todos os homens, como diz o pastor Hernandes Lopes, têm os pés de barro, né? E a Bíblia é um modelo disso. Se a gente entender que Deus escolheu alguns homens para uma missão, ele vai mostrar que nenhum desses homens prevaleceu de forma perfeita sem o seu auxílio. Todos eles, em algum momento, falharam, né? Erraram, não foram perfeitos, demonstraram teus pés de barro. Não tem nenhum perfeito, porque só poderia ter um perfeito, que é Cristo. E por isso é que a gente chega nele aqui. Interessante que na introdução aqui, o pastor Joás bota que Jesus encarnou a missão em si, viveu e morreu a missão. Na verdade, ele é a missão. Ele diz adiante que ele não precisou estudar a Escritura, com certeza, ele é o próprio Verbo. A missão é ele encarnado, né? Ele sabe o que veio fazer, ele veio cumprir essa missão que era dele e do Pai. Logo, eu entendo que ele teria que ser essa pessoa perfeita.
E ele mesmo disse, né, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Muito bom. Pois bem, então é nesse propósito que vamos agora trabalhar os pontos, né? Olhando para a vida de Cristo como exemplo. Então, é importante que a gente agora entenda, a partir do primeiro ponto, este exemplo de Cristo. E a gente vai ver dessa lição 3 pontos. Primeiro, como Jesus pregava. Depois a gente vai entender quando Jesus pregava. E finalizamos onde Jesus pregava, né? Então, esses 3 pontos aí, a gente vai aqui fazer uma explicação que é riquíssimo o que a gente tem. E aí, Júnior, eu já começo com você, para que você possa trazer aí seus comentários deste primeiro ponto, e a gente pode fazer tópico a tópico para ficar mais tranquilo. Primeiro, na introdução, se você perceber, ele fala aqui dos ofícios de Cristo. Isso é importantíssimo. A igreja já tem esse tipo de conhecimento, porque a gente já aprendeu nos cultos de doutrina, né, em algumas pregações que o pastor, sabemos que Cristo tem esses ofícios de sacerdote, de profeta e de rei. Então, isso é o básico, né, que a gente precisa entender, e é justamente isso que ele começa, né? Agora, eu queria passar a palavra para a Júnior para ele fazer os comentários dele. E isso aí, e um desses ofícios, já não sei se o som melhorou aí, que eu troquei aqui. Um desses ofícios de Cristo, né, é como profeta, né, e uma das características de um profeta primeiro, antes de tudo, é falar a verdade, né? E a gente vê muita gente por aí se dizendo profeta e não fala a verdade. E Cristo era o profeta porque ele trazia a mensagem do Pai, né? Então, os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Então, ele, na letra A, quando o autor fala aqui, que ele era claro quanto ao seu pecado. Aliás, ele era claro quanto ao pecado, né? E é isso. Como profeta, ele falava sobre o pecado, né? E tanto é que ele inicia o seu ministério dizendo: arrependam-se. Ele já inicia o seu ministério enfatizando essa necessidade para que a pessoa reconhecesse que estava em pecado diante de Deus. Então, as pessoas estavam lá naquela época confortáveis em seus pecados e precisavam receber essa mensagem. Então, as pessoas tinham que primeiro reconhecer, né, confessando e saber que estavam em dívida com Deus, né, que eram culpados. Em segundo lugar, as pessoas deviam se arrepender. Então, essa era a mensagem de Cristo, né, enfatizando o pecado, né, que ele nos afasta de Deus. E para que a gente possa chegar até Deus, nós precisamos saber qual o verdadeiro caminho que é Cristo, né, de chegar até Ele. E essa era a pregação de Cristo. Agora, falar de pecado não gera audiência, não, nos púlpitos da igreja, né, pastor? É um assunto que muitas pessoas não querem ouvir palavras que massageiem seu ego. É verdade, Miquel. Me permita voltar ao primeiro ponto aqui, só para enfatizar essa questão. Jesus pregava, né, os ofícios. E você colocou bem que a gente exaustivamente falava sobre isso. E ontem na doutrina eu colocava sobre isso, a Aurine estava lá, e eu falava sobre a questão dos ofícios, e mostrava que Cristo, quando Cristo veio, esses ofícios agora se tornaram nulos para outros homens, porque ele seria o suprassumo desses ofícios, né? O cumprimento desses ofícios. Por exemplo, quando a Escritura diz que da lei dos profetas, João Batista foi o último profeta, porque agora chegaram o profeta maior, o grande profeta. Os ofícios concluem a sua missão em Cristo, porque ele é o propósito do porquê os ofícios existem. Sendo assim, quando a gente olha os ofícios de Cristo, sacerdote, profeta e rei, ambos se cumprem em Cristo. Como sacerdote, ele é o sumo sacerdote, que ofereceu um sacrifício de uma vez por toda. Como rei, ele é o rei dos reis, que reinará eternamente. Como profeta, ele é o grande pregador, proclamador da mensagem divina, né?
E aí essa é uma grande ênfase que precisa ser dada. Esse ofício está se cumprindo no ministério de ensino e de pregação da igreja. Cristo subiu o assunto ao céu e deixou ofícios para dar continuidade a essa missão. A igreja cumpre essa missão de profetizar através da pregação do ID. Mas dentro da igreja tem ofícios que representam esse ofício, que é os presbíteros, os diáconos, os pastores pregam a palavra, ensinam com fidelidade, né? Mais presbíteros e pastores, né? Mas os diáconos também. E essa questão do pecado, ela é uma temática, Micaías, tão necessária, porque se você, como você já sabe, a gente sempre pontua isso, se você não mostra às pessoas que elas são pecadoras, elas não verão a necessidade de Cristo como Salvador. Elas precisam saber que são pecadores. E é interessante que o autor coloca aqui um texto de Mateus 9, 12, 13, que diz assim: Jesus ouviu o que dissera e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim as doentes. E acrescentou Jesus: agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstre misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, disse Jesus. Pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Quer dizer, a missão de Cristo é exatamente salvar pecadores. E como é que ele salva pecadores? Denunciando o pecado. Essa era a missão do profeta. Por isso que é a missão de Cristo. É denunciar o pecado e anunciar o evangelho, né? E é isso que ele está fazendo. Ele está denunciando o pecado e alcançando o coração dos pecadores. Logo, esse tipo de mensagem não é mais a mensagem do púlpito. A mensagem do púlpito hoje ela é uma mensagem de autoajuda, ela é uma mensagem mercantilista, porque vende a fé e as bênçãos da fé. Essa mensagem do púlpito é uma mensagem pragmática porque ela tem como tema principal: eu tenho que pregar aquilo que dá certo e não aquilo que é certo, certo? Esse é o conceito de pregação pragmática. Eu tenho que pregar para encher a igreja e não pregar para satisfazer as Escrituras. E diante de tudo isso, o tema do pecado é um tema tão importante, porque Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O evangelho é, na verdade, para pecadores. Tá desligado teu microfone, Micaías. Obrigado, Júnior. E aí, passando já para a parte B, que a continuidade desse processo, né, de mostrar ao homem, né, a sua natureza, o seu pecado, e chamando esse homem à conversão. E aí, Joel se coloca aqui, pastor, eu achei importante, né, uma referência aqui sobre esse aspecto de um escritor chamado Timóteo Carriquer. E ele fala que os candidatos para o discipulado devem calcular o custo e reconhecer a necessidade de renunciar todo o obstáculo para o compromisso completo de embarcar no caminho do discipulado. Então, não é uma ação simples de levantar a mão, de ir para os cultos aos domingos, ou de estar na escola bíblica dominical, mas a chamada conversão é metanoia, é mudança de mente, de atitudes, né? Onde eu preciso entender que uma vez, né, que eu aceito ao Cristo Salvador Redentor, eu preciso ter atitudes que sejam como um discípulo, né, o seu seguidor. E é um desafio para a nossa igreja dos dias atuais. Não é isso, Júnior? Isso, chamava, né? Cristo chamava para a conversão. E é importante isso que você falou a respeito da conversão, porque muitas pessoas, né, muitas igrejas, quando fazem um apelo, né, insistem, e aí grandes eventos, aí vão centenas de pessoas e dizem, o evento foi uma maravilha porque 200 pessoas se converteram. Mas será que se converteram? Será que houve a metanoia, né, a mudança de mente, a verdadeira conversão? Então, Jesus chamava para a conversão. Né? Depois de mostrar a culpa que as pessoas tinham,
e se arrependessem, agora seria, né, a hora de se converter, mudar o curso da vida, né, deixar as práticas do pecado, andar em santidade. E o autor da lição, ele fala que o discipulado Travou um pouquinho, Júlio. Ele ficou... Conhecendo Voltou, Júlio. Voltou. Então, o autor ele fala que no discipulado, né, quem está conhecendo a fé cristã, a pessoa precisa saber que existe a necessidade de renunciar ao mundo. Né? A partir do momento que você professa a fé cristã, você precisa viver de acordo com a palavra de Deus. E aí, Mateus 10, 37, quando Jesus fala, né? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Né? E assim, a gente vê que não é algo tão simples, não é apenas levantar a mão. Não, o evangelho, você seguir a Cristo, isso é renúncia. Então, a medida do amor pelos outros, né, ou pelas coisas, não deve ser maior do que o amor que nós temos por Deus. É isso que esse texto ele fala, né? É justamente isso. Ô Micaías, me permita colocar aqui, a gente falou sobre o pecado, é uma realidade. Jesus coloca como se, em alguns momentos, como um grande mal e uma doença que precisa ser curado no coração do homem. E isso é curado por meio da pregação do Evangelho. A gente sabe que o Evangelho só é importante para aqueles que são pecadores, e todo homem é pecador, desde Adão. E aí ele fala da conversão. Interessante que a gente precisa definir bem isso aqui. A conversão é a evidência, escute bem, viu? A conversão é a evidência exterior da regeneração. O que é que eu estou querendo dizer? A conversão pode ser definida como um ato consciente de uma pessoa que foi regenerada, no qual, naquele momento, ela volta-se para Deus arrependida e demonstrando fé. Mas observe que o que eu estou querendo dizer aqui é que a conversão ela só pode ser uma realidade como um ato de consciência de uma pessoa que foi primeiramente regenerada. Porque se ela não for regenerada, se ela não tiver luz na mente, a iluminação do Espírito, pelo qual o pecado é conhecido como ele é quando você é regenerado que você diz, rapaz, como eu sou pecador verdadeiramente. O quanto Cristo fez por mim ali na cruz. Quer dizer, essa conversão é o externar dessa regeneração, né? Que é bom a gente deixar isso aqui. Logo, eu preciso entender, a conversão é, primeiramente, uma obra de Deus. Porque, por mais que ela seja uma evidência externa da regeneração, de uma nova vida espiritual que está implantada em mim por meio da regeneração. Quer dizer, antes dela ser externa, ela é primeiramente interna. A regeneração acontece dentro de mim para que eu possa exteriorizá-la. Isso, ao exteriorizar, eu estou fazendo o que nós chamamos de conversão. É bom muito definir isso aí. Muito bom. Então, este é o preço que devemos pagar. Abrir mão, renunciar a uma vida das práticas do pecado para sermos discípulos de Cristo. E aí isso é missão. Na missão precisa estar claro para o público ouvinte que não é apenas um ato de levantar uma mão ou estar frequentando a igreja aos domingos. O público final, né, esse pastor, precisa entender a sua responsabilidade nessa jornada de ser um discípulo de Cristo. Então, precisa abrir mão de uma vida onde havia as práticas do pecado. Pois bem, e aí desemboca na experiência do novo nascimento, que o relato, né, que todos conhecem, é o do diálogo de Jesus com Nicodemos. Né? Nicodemos, sendo um homem religioso, membro do Sinédrio, quando Jesus falava do novo nascimento, ele não entendeu, pastor. Porque Micaías, eu penso assim, esse texto de Nicodemos é o que a gente tem de melhor, né?
A primeira que eu preciso enfatizar é que você observa que as melhores doutrinas de Jesus estavam nos sermões para uma pessoa. Para Nicodemos, para a mulher samaritana. Os grandes sermões de Jesus foram para uma pessoa só. E muitas vezes hoje a gente tem um bocado de gente querendo pregar para as grandes multidões, né? Jesus pregou os grandes sermões deles para uma pessoa. Esse é um ponto que eu queria ressaltar. O outro ponto é que eu queria que os professores entendessem bem. A gente está falando aqui da Ordo Salute. O pastor Joelson, ele subdivide, né, essa obra da Ordem da Salvação. Ordo Salute é a Ordem da Salvação. Ele subdivide, né, entre o entendimento do que é pecado, conversão, arrependimento, novo nascimento. Tudo isso está num pacote só. Né? Para que haja conversão é preciso haver novo nascimento, regeneração, né? Que acontece primeiro internamente, né? Isso é uma definição. Eu gosto muito de uma frase de Lewis, num dos livros dele, que ele diz assim: os cristãos não são apenas pessoas boas. Supõe-se que sejam pessoas que tenham nascido de novo, ou novas. Né? Quer dizer, não adianta ter boas obras, boas atitudes, se essas boas atitudes não forem frutos de uma nova vida. Porque se não for acompanhada de uma nova vida, será simplesmente obras. Né? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo chega e doa milhões. Um tempo desse ele doou milhões para ajudar a apagar um grande incêndio em Portugal. E outros grandes nomes que doaram fortunas para ajudar áreas necessárias no mundo ou alguma necessidade específica. Observe que essas obras são insuficientes. Se elas não forem acompanhadas, feitas por pessoas que verdadeiramente são novas pessoas, que nasceram de novo. Isso só mostra que nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela obra que Cristo fez na cruz. E isso vai me dizer o que é regeneração. A regeneração é aquilo que Deus faz em mim por meio do seu Espírito, através da obra de Cristo na cruz. Me aplica uma nova vida, um novo nascimento. Né? Isso é a regeneração. E aí a gente precisa enfatizar bem isso aqui. Logo, aqui está a ordem da salvação. O arrependimento, que é o reconhecimento do pecado, né, que já é fruto do novo nascimento, que já traz como consequência a conversão, o arrependimento e também a fé. Isso é um pacote que a gente não consegue dizer a ordem que eles estão acontecendo. E a gente pode até dizer, mas é que tudo acontece de forma simultânea. E se acontece em diferenças de tempo, é milésimo de segundos. Eu preciso enfatizar isso aqui claramente, né? Pois bem. E aí, já nessa jornada, depois, quando ele dialoga com Nicodemos, explicando esse novo nascimento, ele vai agora desafiar os interessados. E aí, Júnior, ele faz menção àquela passagem famosa, também muito conhecida, do jovem rico, né, que acha que ele já exerce o seu papel, já cumpre, já obedece à lei, e por cima de tudo ele tem ali sua riqueza, né, como status. E aí o autor coloca aqui: Jesus nunca escancarou a porta da salvação, né, mas antes ele dificultou. E esse aí é um exemplo prático, porque o autor aqui contextualiza esse aspecto. As pessoas forçam, que foi aquele comentário, né? As pessoas a levar essa conversão, mas efetivamente é muita emoção e a gente não percebe os frutos dessa conversão, né, Júnior? É verdade, né? E a gente vê por aí muitas igrejas que falam muito isso, né? Aceite Jesus, que ele até enfatiza aqui, aceitar Jesus. Isso é verdade porque isso aconteceu comigo, eu também achava que era assim. Então, muitas igrejas acham que é só ir lá na frente, levantar a mão, significa se converter, né? Foi isso que eu havia falado. Quando a conversão a conversão, ela requer que nós mudemos realmente de atitude, né? O caminho. E
E é isso aí, Jesus, o autor fala aqui, nunca escancarou a porta da salvação, como muitos pensam, mas antes dificultou, né? Então não é tão simples, não é só falar, não é só levantar a mão e falar que a partir de agora eu sou cristão e eu posso viver a vida à minha maneira. Não, né? Mas é um desafio. A vida cristã, o chamado a santidade é um desafio. Você agora viver contra os seus prazeres, contra aquilo que a sua carne deseja, né? Você renunciar a si mesmo por amor a Cristo, né? Não é uma tarefa fácil e nunca será, né? Enquanto a caminhada durar, não vai ser algo fácil e os que foram realmente regenerados aceitarão esse desafio, né? Porque desejarão estar mais perto de Cristo. E, assim, você observar demais as leis, a ponto de querer ser aceito por não fazer isso, não fazer aquilo, é diferente de você utilizar aquilo que causou a sua queda, o seu pecado, como uma oportunidade de você se chegar a Deus, né? Porque Deus, ele concede a graça. É uma oportunidade de reconhecermos que só a graça mesmo que seria capaz e suficiente para nos salvar. E aí o autor continua aqui, pastor, dizendo o seguinte: o resultado dessas pessoas que se convertem de forma forçadamente, ou nem se convertem, são influenciados, a culpa não é dessas pessoas. A culpa é daqueles que estão transferindo a informação de forma equivocada, que estão negligenciando o papel de falar a verdade. E o autor coloca isso, né? Que a culpa não é dessas pessoas, é da igreja que maquiou, que barateou, né, a mensagem da salvação ao preço de uma famosa oração. Repita comigo. E as pessoas achando que estão sendo convertidas. É porque, Micaías, eu acho que aqui o pastor Joel foi muito feliz, porque a ênfase aqui está clara. A pregação ela precisa denunciar a total depravação do homem como pecador. Esse é o objetivo da pregação. Interessante que a doutrina da graça começa com isso. O primeiro tema que ela vai trabalhar é a depravação total do homem. Que quer dizer o quê? Quer dizer que o coração do homem está tomado de pecado. É o que está em Jeremias 17:9, né? Que o Senhor diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor vai dizer que conhece. Quer dizer, o coração do homem é corrompido. Paulo vai dizer que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. A mensagem ela está sendo maquiada, como diz o pastor Joel. As pessoas botam, pelo menos nos anos 90 faziam isso, né? Não sei como é que está mais hoje. Faziam aquelas cruzadas evangelísticas que botavam uma pessoa, um pregador, para gritar e falar bonito. E quando terminava, havia um número de 50, 100, 200 pessoas vindo na frente. Mas a verdade é que a mensagem ali está maquiada. É aquela ideia do que Jesus falou dos dois caminhos. O caminho do evangelho que leva para a vida eterna, para o céu, é estreito, né? E o caminho da perdição é largo. É muito fácil pregar um evangelho que vai massagear o ego das pessoas, mas não é para isso que Cristo nos chamou. Porque na lista colocada aqui pelo pastor Joel, como Jesus pregava, ele primeiro denunciava o pecado, mostrava o quanto o homem era depravado. Depois ele o chama à conversão. E para haver essa conversão é preciso haver o novo nascimento. E isso já está bem colocado aqui para nós, é que ele desafia os interessados a entender que não é um caminho fácil. E essa é a grande ênfase que eu preciso colocar aqui. Não é um caminho fácil, mas é o único caminho, é a única forma. Reconhecendo o pecado, sendo alcançado por Cristo e havendo uma obra regeneradora do Espírito e havendo a genuína conversão, que é o externar dessa regeneração através das atitudes em que a gente reconhece publicamente que ele é o único Salvador. Muito bom. E aí, passamos agora para a próxima etapa, né, desse processo,
que apresenta Jesus como ele pregava. E aí nós vamos para a letra E, que ele coloca aqui que Jesus era estratégico, ou seja, ele tinha uma forma de abordar, de chegar às pessoas, não de repelir essas pessoas, mas de chegar a essas pessoas, trazendo a verdade, mas uma verdade que acolhia as pessoas a escutar. Isso é uma característica muito presente que Jesus trazia no seu ministério, não é isso, pastor? Jesus, mas é porque é Jesus, né? Jesus é Jesus. A gente não vai conseguir. Quando a gente tem aula de pregação, às vezes a gente começa estudando a pregação desde o Antigo Testamento, mas quando chega em Jesus, a gente não tem o que discutir, porque ele é o próprio verbo, o que ele fala tem poder salvífico, porque ele é a própria palavra. Eu acho que... Agora, observe que Jesus é considerado um dos maiores oradores, dos maiores pregadores. As estratégias usadas por Jesus, o simbolismo, as metáforas, tudo que ele usava tinha um propósito extraordinário. Eu acho que Jesus era um homem inigualável, né, na questão da pregação. Esse exemplo aqui que ele fala, a estratégia que ele usou para pregar a mulher samaritana, pedindo água para beber, a forma como ele curou aquele coxo que precisou entrar pelo telhado, e ali tudo aquilo ali era para exatamente mostrar que ele não só queria curá-lo e que o objetivo não era só a cura física, mas era perdoar os seus pecados, ou é melhor te dizer, né, perdoados estão os teus pecados, e os que estavam ao redor não entenderam que o objetivo de Cristo era exatamente alcançar o coração daquele homem pecador. Todas as estratégias de Jesus são extraordinárias, né? Todas. Com Zaqueu, a gente observa que são lições incomparáveis. Jesus era o orador por excelência, o grande pregador. O seu manual, a palavra, né? Ele era o verbo, ele era a palavra. E observe uma coisa, eu hoje pregando, qualquer um de nós pregando, a gente primeiro precisa ter a preocupação de pregar o conteúdo correto, para que o Espírito Santo se aproprie disso para convencer as pessoas ou alimentá-las. Jesus não tinha essa preocupação porque ele era o próprio verbo, era a própria palavra. Tudo que ele fazia e tudo que ele falava, naturalmente o Espírito agia por meio dele para isso acontecer, né? Muito bom. E aí, em sequência a isso, Júnior, entra Jesus aqui, como ele pregava, ele também não discriminava. Ele estava levando a palavra da verdade, a sua verdade, né, para os gentios, para os publicanos, né, para toda sorte das pessoas ali naquele contexto geográfico. E é também mais uma referência a Jesus, né, que ele falava a verdade em busca de mostrar a essas pessoas que eles precisavam de um Salvador, né? Isso, e assim como ele cita aqui, né, na mulher samaritana, para falar que Jesus era estratégico, né, usou daquela forma para falar com ela, e ao mesmo tempo, né, quando a gente vem para a letra F, que diz que não discriminava, a gente pode utilizar o mesmo exemplo, a mulher samaritana, porque muitas pessoas sentem, né, o desejo de ser missionário, e aí pode achar que, não, eu sou missionário para aquele povo específico, ou para aquela nação, né? Então, tanta gente tem esse desejo, mas não sabe que as oportunidades, elas estão diante de nós para que a gente possa pregar o Evangelho, né? Principalmente para quem está mais perto. E tem uma frase de Spurgeon que ele diz o seguinte: antes que o sol se ponha, pense em algum ato que leve à conversão de alguma pessoa e execute com todas as suas forças. Obviamente, ele sabia que não era a maneira, o modo que você fala, mas você deve utilizar, assim como Cristo fazia, né? Utilizar as estratégias, utilizar as oportunidades, né? E sem discriminar, né? Tanto é que Cristo era muito... eles falavam muito de Cristo porque ele andava com os pecadores e publicanos, né? Ele era muito criticado por esse motivo. Mas é como eu vi uma pregação, né, que os fariseus, quando estavam diante de Jesus, nunca era para ouvir, mas para falar, né? Nunca era para aprender. A gente que é assim, né? Nunca é para aprender, mas só quer ensinar.
né? E aquilo que o pastor falou, né? Para que Cristo veio, para as pessoas doentes, né? Realmente quem precisava ouvir, os publicanos, os pecadores que reconheciam que eram pecadores, que estavam humildes, né, diante de Deus. É por isso que ele não discriminava. Ele aproveitava essas oportunidades para evangelizar a todos em qualquer situação. Muito bom. Ô Micaías, e tem um texto que me lembrei agora em Apocalipse 5, que quando o Senhor se apresenta a João e ele chorava porque não havia ninguém digno de abrir o livro, aí o verso 9 do capítulo 5 diz: e entoava um novo canto com estas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Quer dizer, o que esse texto está querendo dizer é que Deus não faz acepção de pessoas. Ele tem os seus escolhidos, claro, mas esses seus escolhidos estão em todas as nações, em todas as tribos, em meio a todas as raças, né, em meio a todas as línguas. Deus nunca fez a acepção, ou havia um povo para ele, principalmente na missão do Novo Testamento, né, em que ele tem escolhido, porque depois de Israel, a igreja é composta de judeus e gentios, toda tribo, toda língua, todo povo, toda raça, toda nação pode ser alcançada pelo seu sangue. Sendo assim, ele não faz discriminação. Que bom pra gente, brasileiro. Para todos, na verdade. Muito bem, e aí fechamos aqui esse primeiro ponto, né, como Jesus pregava. Então ele era claro quanto ao pecado, chamava-os para a conversão, exigia o novo nascimento, desafiava os interessados, né, era estratégico e não discriminava. Isso aqui era como Jesus pregava. E agora nós vamos para o tópico 2, quando Jesus pregava. E aí a gente vai entender que, como a gente já viu, era a vida de Jesus, né? E aí, Júnior, esse primeiro ponto, a letra A do tópico 2, ele já está dizendo exatamente o que a gente já havia discutido, não é isso? Exatamente, era a vida de Jesus, como você falou. Tem um teólogo que disse que Cristo viveu o que pregou e pregou o que viveu. Então, isso fazia parte da sua vida. A sua vida era uma pregação. Não era apenas nas palavras, mas nas atitudes, né? No desejo que Cristo tinha de salvar, né, aquelas pessoas que eram escolhidas. Pois é, esse é um desafio para a nossa sociedade, porque as pessoas só querem, né, usar esse status de crente, de pregar o evangelho só quando está nos domingos na igreja, e esquece de exercer o seu papel como cristão no cotidiano, na fila do supermercado, no banco, no relacionamento com o prestador de serviço, na hora de pagar, né? Então, precisamos ser sal e luz através da nossa vida. E esse é um desafio que precisamos refletir e colocar em prática. E aí, pastor, a gente já vai para a letra B. E caso o senhor queira fazer algum comentário anterior, fique à vontade. Mas aí o senhor já conecta com o item B, porque Jesus tinha urgência em exercer esse papel. Na verdade, Miquel, eu sei bem rápido, em todo o tempo, isso mostra a missão da igreja, não só referente à sua adoração, mas à proclamação, né? E isso fala muito mais do que simplesmente pregar. Isso fala de testemunhar com a nossa própria vida. Tem um ditado que já se repete por muitos anos, diz assim, que alguém já disse que pregue, se necessário, fale palavras. Naturalmente, essa ideia de pregar em todo o tempo, isso não será só com palavras, será com a nossa vida. A nossa vida deve refletir o Evangelho, e esse é um grande desafio para nós, porque o mundo está olhando para nós para nos acusar, nos apontar, para dizer, que tipo de crente você é. Mas o Evangelho deve ser pregado em todo o tempo. E como é que o Evangelho é pregado em todo o tempo? Eu preciso estar toda hora falando para alguém que Cristo morreu? Não. Mas vai existir momento em que a minha vida deve refletir esse Evangelho.
nos meus atos. Deve gerar desejo das pessoas em conhecer a esse Exatamente. Deus, né? Por Que meio mesmo das... em tribulações a gente canta, a gente é feliz, a gente trata o outro bem, né? Assim, pastor? Isso. Em Deve tudo, gerar né? desejo. É por isso que é em todo tempo. E aí, observe, até a nossa adoração é proclamação, né? É verdade. Porque quando a gente olha os salmos dizendo nós adoramos ao único Deus, o Deus verdadeiro, a gente está proclamando quem é o Deus verdadeiro. Logo, em todo tempo, está ligado a tudo que fazemos. Toda a nossa vida deve refletir o Evangelho. E essa questão da urgência, eu me lembrei do próprio João Batista, né, que apareceu no deserto pregando: arrependei-vos, pois o reino do céu já está próximo. E Jesus tinha essa urgência da pregação. Jesus pregava e transmitia às pessoas a necessidade da conversão, porque o fim estava chegando. A ideia do fim sempre foi uma grande ênfase, né? A urgência, o senso de urgência de Jesus estava claro na sua pregação, porque ele sempre deixou clara a existência do inferno, do sofrimento eterno, do juízo. Ele sempre deixou certo isso, a ideia do seio de Abraão, do Hades. Quer dizer, a pregação de Jesus tinha urgência. E nesse texto áureo, que eu falei no início, Jesus demonstra isso. Os discípulos estavam ali querendo que ele ficasse ali na casa de Pedro, talvez criasse ali uma igreja popular, com muitas curas. Eles, não, eu tenho que sair. Há muitas outras pessoas que precisam ouvir, né, da pregação do Evangelho do Reino. Eu não posso ficar aqui. Isso mostra mais ainda a urgência, né? Quando ele, em João 4, quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele vai falar da missão, ele vai dizer: ore para que o Senhor da Seara envie trabalhadores, né? Porque os campos estão brancos para a ceifa. Quer dizer, ele mostra a urgência da proclamação do Evangelho, né? Muito bom. E aí finalizamos o tópico 2 e agora vamos para a próxima jornada, o item 3, né, que é onde Jesus pregava. E eu acho que a gente pode fazer um resumo geral, porque meio que ele engloba o que a gente já começou, né? Então, ele pregava em todas as cidades, em todas as aldeias, que isso mostra que ele estava ali para pregar o evangelho para todas as criaturas que estavam ali ao seu redor, não fazendo distinção de público, não é isso? Então, vamos tentar fazer um comentário geral para a gente tentar fechar esse item 3. Júnior, por favor. Só para iniciar, né? Ele falando onde Jesus pregava, e o autor fala que Jesus é citado nas Escrituras que ele percorria, então tudo isso levava muito tempo, né? Era uma coisa contínua, né? E dado a urgência que é a pregação, como a gente viu, a gente vê que não se pode perder tempo. Então, Cristo, ele não esperava tempo bom para pregar. É isso que Paulo também ensina nas suas cartas, né, a Timóteo. Cada cristão é um agente, né, de evangelização ordenado por Deus. Então, nós não devemos escolher onde pregar, né? Nós devemos pregar como Cristo fazia, em todas as cidades, como o autor fala aqui na letra A. Todas as cidades precisavam do evangelho. Então, às vezes a gente escolhe demais, né? Às vezes se enfatiza somente em um ramo específico. Mas Cristo não, ele queria abranger toda aquela região, né? E acho que é tudo isso que a gente já falou, né? Não tinha acepção. E todas as aldeias, ele fala também. E o autor fala, o determinante para ir a um local, para quem faz missões, é se ali existem pessoas precisando ouvir. Então, onde tiver gente para ouvir, onde tiver ouvidos, a palavra de Deus ela deve ser proclamada, né? É uma ordenança. Então, é isso, né? Nós fomos chamados e devemos ter consciência disso, de que devemos aproveitar as oportunidades, o nosso tempo e os lugares onde a gente estiver. Né? Assim como Cristo falou em todos os lugares que ele foi, nós também devemos levar, né, o evangelho para todos os lugares onde a gente estiver. Verdade. Pastor?
A gente falou aqui das estratégias de Jesus, né? E, naturalmente, não é pecado fazer estratégias para pregar. Paulo fez isso, indo nas capitais principais, para depois alcançar as pequenas cidades. Jesus também faz isso, ele vai às cidades, mas também vai às pequenas aldeias. O texto que nós lemos lá, que é o texto áureo, vai dizer que ele anunciava as boas novas do reino em todas as outras cidades. E aí você observa que Jesus nunca quis que o evangelho tivesse delimitado simplesmente a um povo. Quando ele visita os discípulos fechados naquela casa, cerrados ali, ele os convida a vir a Jerusalém e ficar lá até serem cheios do Espírito, para serem suas testemunhas. Aonde? Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas parece que os discípulos não ouviram, receberam o poder do Espírito e ficaram em Jerusalém, até o capítulo 7 de Atos. E o Senhor, vendo que eles não queriam sair, o Senhor precisou lançar uma perseguição. Para que eles saíssem, o evangelho fosse pregue em Samaria e chegasse a Antioquia e tantos outros lugares. Quer dizer, a ideia é muito clara. Onde Jesus pregava? Em todos os lugares. A igreja também deve pregar em todos os lugares. Exatamente. Está pronta para ir a todos os lugares, as grandes cidades, as grandes metrópoles, mas também as pequenas cidades, aos pequenos povoados, as pessoas de línguas mais simples, os povos de recursos mais simples, aos povoados. E é isso que diz lá em Apocalipse. Quer dizer, não existe um tipo. Jesus pregava a todos, em todas as cidades, todas as aldeias, ou em outras palavras, a ação era a todos, em todos os lugares. Muito bom. É isso, meus irmãos, e com isso finalizamos a lição 3 de missões do Novo Testamento, que vamos agora ministrar no próximo domingo, né? Lembrando que essa lição é dada em apenas um único domingo, então o assunto é tranquilo, dá para você ministrar aí dentro do tempo, seja objetivo, leia, não fuja do texto, e com certeza você vai ter conteúdo suficiente para trabalhar essa 1 hora. E aí eu já passo agora a palavra para os agradecimentos finais e suas considerações. Eu vi que o pastor está com uma letrinha caindo. Quer falar, pastor? Fique à vontade. Não, porque apagou aqui minha luz aqui, sem querer. Então, vamos fazer o seguinte. Eu posso falar. Eu quero de antemão parabenizar aí aos professores. Essa lição é uma lição que parece ser simples, mas tão profunda, que tem para nós Cristo como exemplo de evangelização. E tudo aqui que está ensinado aqui fica claro. Nós não podemos nos omitir da missão de pregar o evangelho do reino, né? Nós precisamos deixar de lado todo esse pragmatismo, toda essa teologia da prosperidade, da libertação, todas essas coisas que nos cercam, e lembrar que a principal missão nossa aqui é pregar Cristo, o evangelho do reino, alcançar as vidas, para que as almas desses homens sejam curados ou libertas do pecado. Amém. Júnior? Eu também só agradecer mais uma vez esse tema, né, que é tão importante, chamado para missões, que incomoda a gente, né? A gente para um pouquinho e pensa de, meu Deus, será que eu estou dormindo, né? A urgência está aí, a gente precisa estar atento e acordado aí para esse chamado. Então, que todos possam despertar para esse chamado, viver uma vida de missões, né? Levar o evangelho aos de perto e aos de longe, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Professores, então, uma boa a todos, Deus abençoe e até o próximo podcast, em nome de Jesus. Amém.